A paz do Senhor Jesus, sou seu irmão em Cristo, Pastor Jonas. E hoje trago a você esta curiosidade que aqui preparei. Um estudo, significado e completo. Humanos alcançarão a imortalidade em 8 anos, afirma ex-engenheiro do Google, famoso por acertar as previsões. É o Ray Kurzweil. Acredita que a expansão de pesquisas em genética, nanotecnologia e robótica poderá ajudar as pessoas a enfrentarem doenças que surgem com a idade. E então, vamos seguir trazendo essa informação aí para você. Segundo ele, para Ray Kurzweil, a humanidade pode atingir a imortalidade em 8 anos. Ray Kurzweil, ex-engenheiro do Google, conhecido por acertar as suas previsões sobre o futuro, afirmou que os seres humanos vão alcançar a imortalidade em 8 anos em uma entrevista para um canal do YouTube. O especialista disse acreditar que a expansão de pesquisas em genética, nanotecnologia e robótica poderá ajudar as pessoas a enfrentarem as doenças que surgem com a idade. Segundo Kurzweil, robôs em tamanho microscópico serão capazes de reparar as células, tecidos danificados que se deteriorizam à medida que o corpo envelhece, tornando os seres humanos imunes a doença como câncer, por exemplo. A fala do pesquisador foi recebida com entusiasmo e ceticismo. Destaca o Daily Mail que já é pouco provável que todas as doenças que causam mortes sejam erradicadas até 2031. Kurzweil foi contratado pelo Google em 2012 para trabalhar em projetos envolvendo aprendizado em máquina, mas já fazia previsões sobre avanços tecnológicos há alguns anos. Cerca de 86% de todas as suas 147 previsões foram corretas. Em 1990, por exemplo, ele previu que o melhor jogador de xadrez do mundo perderia para um computador, e em 2000 isso aconteceu realmente. E em 1997, quando Deep Blue derrotou Garry Kasparov, o Kurzweil fez outra previsão surpreendente. Em 1999, ele disse que até 2023, um laptop de $1.000 teria o poder da computação e a capacidade de armazenamento de um cérebro humano. Habilidades humanas serão aprimoradas. Agora, o ex-engenheiro do Google acredita que a tecnologia está prestes a se tornar tão poderosa que ajudará os humanos a viver para sempre. Ele também disse que as máquinas já estão tornando os seres humanos mais inteligentes e conectá-las ao neocórtex cerebral ajudará as pessoas a pensar de maneira mais inteligente. Também ele destaca que, ao contrário dos temores de alguns, ele acredita que a implementação de computadores nos cérebros humanos vai melhorar a experiência e as habilidades humanas. Ele disse que vamos ser mais engraçados, vamos ser melhores na música, nós vamos ser mais sexy, disse ele. E também, em vez de uma visão do futuro em que as máquinas dominarão a humanidade, Kurzweil acredita que criaremos uma síntese homem-máquina que nos tornará melhores e maiores. Seremos capazes de atender às necessidades físicas de todos os humanos e vamos expandir as nossas mentes. Os 120 anos da vida do homem. Em Gênesis capítulo 6 e 3, Deus afirma: o meu espírito não agirá para sempre no homem,
pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos, o que significariam anos no pensamento divino. 1000 anos aos teus olhos são como o dia e de ontem que se foi e como a vigília da noite. Salmos 94. Qualquer número de anos atribuído à vida do homem, portanto, denotaria apenas transitoriedade, 120 ou 120 mil anos. É comum se pensar que Deus reduziu a duração da vida do homem para 120 anos, em vez que Adão teria vivido 930 anos e Noé 950 anos. A meu ver, Deus não limitou a vida do homem a um certo número de anos. Ele a definiu. Os números na Bíblia hebraica são, sobretudo, convenções numéricas, princípio de ordenação do cosmos, cujo significado está muito além do seu valor aritmético, mas que uma contagem 120 é um ciclo completo e perfeito, uma encadeação ideal para que a consciência que o humano tem da vida e de Deus resida em seu corpo pó, sendo que a própria terra, origem e destino do homem, também pertence a Deus. Moisés, ele é o primeiro homem bíblico a viver os seus 120 anos. E não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Deuteronômio 34 e 7. A partir daí, viver até os 120 anos tornou-se uma bênção no judaísmo até hoje. No entanto, o que é mais relevante nos 120 anos da vida de Moisés é que ele viveu 3 ciclos completos de 40 anos. Aos 40 anos, ele matou um algoz e fugiu do Egito. Então, casou-se e fugiu do Egito. Então casou-se e teve filhos e apacentou os rebanhos de seu sogro em Midian. Por 40 anos, aos 80 anos, ouviu o chamado de Deus e regressou para liderar os israelitas por 40 anos no deserto. E aos 120, ele os conduziu à terra prometida, que vislumbrou à distância. 120 seria então uma perspectiva e não um número? Corresponderia a um percurso que compreende 3 gerações, como lemos no Deuteronômios. Observes os estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, tu e teu filho e teu neto, e todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem. Deuteronômio capítulo 6 e 2. Uma vida longa e produtiva é, sem dúvida, uma das mais importantes bênçãos divinas. E o seu sentido maior é ver crescer os filhos e os filhos dos filhos, permitindo que a vida deles seja parte da nossa, enquanto a nossa vida é parte da vida deles. Não pensei em ver-te novamente, eis que vejo teus filhos, de Jacó a José no Egito, sentindo-se abençoado. Gênesis capítulo 48, verso 18. Na Bíblia hebraica, a vida não precisa ser eterna para ser significativa. O tempo bíblico é cíclico, teocêntrico e não antropocêntrico e linear, como no pensamento ocidental. No pensamento grego, no momento em que nascemos, começamos a nos aproximar da nossa morte. Já na Bíblia hebraica, com o tempo, progride em ciclos e o homem não caminha literalmente em direção à sua morte. Ao contrário, o homem caminha em direção à completude de sua vida, à realização de cada uma de suas etapas. E há um propósito para cada etapa, como nos ensina o Eclesiastes. Tempo de plantar, o tempo de desenraizar o que foi plantado, o tempo de procurar, o tempo de desistir, o tempo de rasgar e o tempo de coser, o tempo de lançar pedras e tempo de recolhê-las.
tempo de permanecer calado e tempo de falar, tempo de lutar e tempo de paz. O horizonte da vida no pensamento bíblico é a própria vida. Para tudo há o tempo de nascer e o tempo de morrer. A Bíblia afirma que Abraão morreu velho, avançado em idade e dias, e se foi em boa saciedade. Gênesis 25:8. Esta expressão única e peculiar, boa saciedade, em hebraico, seiva, tová, implica que Abraão estava saciado de vida. Na Bíblia hebraica, a sociedade é uma grande bênção. Comereis o vosso pão, a fartar, e vivereis seguros na vossa terra. Levítico 26:5. Comerás e saciará e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Deuteronômio 8:10. Em contrapartida, não alcançar a saciedade está elencado no conjunto das maldições que recairão sobre aqueles que caminharem contrariamente a Deus e violarem a sua aliança. 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno e vó-lo entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis. Levíticos 26:26. Sociedade é a paz da alma. A saciedade é a paz da alma, ou seja, a satisfação e a anulação dos desejos que a movem, animado pelo sopro divino que lhe confere vida. O ser humano não possui alma. Todo ele é alma. Alma vivente, nefshah, como lemos em Gênesis 2:7 em Hebreus. Ambos os termos hebraicos, neshah e nafesh, partilham a ideia básica de respiração, vida e desejo, assim como seus cognatos no acádio, ugarítico e árabe. Em acádio, napastum significa garganta e vida. Ugarítico designa respiração, apetite, desejo. Em árabe, nafsum, a respiração e apetite e vida de um modo gera um. Essa alma vivente que somos, uma vez livres de todo o desejo e vontade que é sua força matriz, repousa por uma razão, talvez a morte seja lakbi, repousar junto aos ancestrais. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice, diz Deus a Abraão, Gênesis 15:15. Como vimos, Abraão não apenas deixou esse mundo saciado, mas em boa saciedade. O termo bom, tov, é uma importante palavra guia na Bíblia hebraica, independentemente do contexto, sempre remete o leitor ouvinte ao relato inicial da criação. E viu Deus que era bom. O termo bom, que denota a sanção e aprovação divinas, ocorre 7 vezes no primeiro capítulo de Gênesis, com a ênfase especial para, é claro, o 6º dia da criação, quando viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Uma só vez Deus diz, não é bom, Lotov, em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem seja só, a fim de cumprir o número de seus dias e a finalidade de sua vida, a fim de alcançar a 3ª geração e transmitir-lhe a Torá de Deus. O homem deve ter um contraparte que lhe corresponda para cada homem e para cada mulher no mundo. Deus criou um contraparte e a relação que os une reflete a natureza carnal, espiritual dos humanos. O homem adere à sua mulher e são uma só carne. Gênesis 2:24. O verbo davak, que é traduzido como aderir e cujo sentido literal é graduar, colar, também empregado na Bíblia para designar a aderência do justo
a Deus. O emprego desse verbo para designar a aderência do homem à sua mulher e alça o ato sexual à esfera espiritual e a torna sublime, não apenas porque restaura a unidade, mas traz ali a unidade priméria do gênero humano quando o homem e a mulher eram um. Mas, sobretudo, celebra sua união espiritual com Deus. Obviamente, não há menção alguma à reprodução. A VAC denota simplesmente amor e devolução. Assim caminham os humanos pela vida. Aos pares, o par passa a ser o unitário, a medida ideal para que o humano cumpra os seus dias de sua vida. Volta o homem Abraão para encontrá-lo em sua tenda, insatisfeito, queixando-se a Deus pelo que ainda não recebeu. Senhor Deus, que me darás? Eu caminho pela vida desprovido porque a mim não deste descendência. Gênesis 15, 2 e 3. Como sua tenda era estreita, o patriarca não podia senão olhar para baixo de suas mãos vazias. O seu horizonte e as suas próprias preocupações que lhe abatiam o ânimo. Por que te curvas, ó minha alma? Gemendo dentro de mim, lamenta o salmista no Salmo 42, 43 e o 6. Estreito, tsar em hebraico, é um termo importante para o homem bíblico, porque designa opressão, angústia e tribulação, que são vivenciadas através da sensação física de compreensão e o estreitamento das paredes do coração, sítio do discernimento, da percepção semita, o coração oprimido e embotado pela tristeza. Torna-se incapaz de discernir. Deus ouve o lamento do patriarca e, conduzindo-o para fora da tenda, ele diz: ergue os teus olhos, Abraão, e vê os céus, estrelado em sua amplitude infinita. Ele pode ver então as estrelas, mas poderá contá-la? Abraão se dá conta nesse momento de que essa é a medida do homem em relação a Deus e a sua criação. O horizonte, a mente se expande, ele compreende e aceita. Deus salvou a consciência de Abraão de seu estreitamento, expandindo o verbo salvar em hebraico, lerosh, encerra em si o sentido de livrar da opressão, expandir, alargar o que está estreito. No Salmo 91, Deus anuncia o entrelaçamento visceral entre as ideias de salvação, saciedade e vida longa, porque a mim se apegou com amor, e eu livrei e poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia. Tsahá, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Salmo 91, 14 e 15. Poderíamos ler saciá-lo-ei com 120 anos? E lhes mostrarei a minha salvação? O bottom line: não se pode desejar mais do que a saciedade. Não se pode esperar mais do que a salvação. 120, então, não é um número nem uma perspectiva. 120 é uma promessa. Essa promessa que Deus fez à nossa alma e às viventes da terra. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. O seu irmão